Amém, povo de Deus abençoado, cumprimento a todos com a paz de Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito do reinado milenar de Cristo, reinado milenar de Cristo. Desde já, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação, tá bom? Para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens de ensinamento. E desde já, escreva aqui nos comentários aquilo que vocês gostariam que a gente ensinasse, que a gente falasse e viesse comentar aqui no nosso canal. Nós vamos falar a respeito do reinado milenar de Cristo. Quando se dará o reinado milenar de Cristo? Quando chegará o reinado milenar de Cristo? Quando se dará? O que é que vai acontecer no reinado de 1000 anos de Cristo? O que é que vai acontecer no reinado milenar de Cristo? No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, João disse assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo amor da palavra de Cristo e pelo amor do seu testemunho, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Aí no versículo 5 diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós entendemos o seguinte, meus irmãos, né? Primeiro deve acontecer o arrebatamento da igreja. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja, aí nós vamos entrar no período, né? Ou melhor dizendo, a terra vai entrar no período chamado o período da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio da grande tribulação. Terminando os 3 anos e meio da grande tribulação, a Bíblia diz que vai acontecer. O anticristo vai cercar, vai reunir todos os países contra Jerusalém, para poder destruir Jerusalém, para poder fazer que Jerusalém, Israel, venha sumir do mapa. Amém? Venha sumir do mapa. Então o que acontece? A Bíblia diz em Zacarias que Deus dará um espírito de súplica e de graça para a nação de Israel. E Israel começa a clamar a Deus. Eles fazem um forte clamor naquele momento de desespero, naquele momento em que eles estão cercados pelo exército do anticristo, e eles começam a clamar ao Senhor. Então a Bíblia diz que quem que vem para ajudá-los? Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi os céus abertos, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Então Cristo vem junto com a igreja para poder pelejar contra o anticristo, atendendo a oração da nação de Israel, atendendo o pedido de socorro da nação de Israel. Então Cristo vem se cumprindo o que está escrito, que todo olho o verá, né? Cristo vem ali sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória, se cumprindo o que está escrito lá em Mateus, que ele virá com poder e grande glória. Então ele trava a batalha do Armagedon e vence a guerra do Armagedon contra o anticristo. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do ardente e terrível lago de fogo. Essa guerra vai ser um derramamento de sangue tão grande que vai ser um derramamento de sangue de 1.600 estádios. 1.600 estádios. Um derramamento
de sangue tão grande que fosse, se essa guerra fosse feita em cavalos, subiria até o freio dos cavalos, ou seja, até o freio, né? Ficaria até a boca dos cavalos de tamanho derramamento de sangue. Vamos lá. Cristo venceu a guerra do Armagedon junto com a igreja. Os mártires da grande tribulação, né? Esses que foram vistos por João no capítulo 20, versículo 4, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo e pelo amor da sua palavra, que não adoraram a besta nem a sua imagem, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, nesse episódio, todos os mártires da grande tribulação, eles vão ressuscitarão para poder reinar com Cristo no reinado milenar junto com a igreja, para se cumprir o que Cristo disse em uma das cartas enviadas às igrejas da Ásia: aquele que vencer regerá todas as nações com vara de ferro. Né? Ou seja, aqueles que forem salvos, aqueles que tiverem a dignidade de serem arrebatados, aqueles que morreram em Cristo, vão voltar com Cristo na batalha do Armagedon, e aqueles que vão morrer sendo martirizados pelo anticristo terão a dignidade de reger todas as nações com grande poder e autoridade junto com Cristo aqui nessa terra. Sendo assim, inicia-se o reinado milenar. Aí a Bíblia diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Que outros mortos? Aqui está falando da ressurreição de todos os salvos martirizados na tribulação. Os outros mortos, todos os ímpios mortos, todos aqueles que não servem a Cristo, que estão sepultados, não reviveram. Por quê? Essa ressurreição, ela é chamada de primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, ela é a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Se a gente analisar, né, a gente vai analisar e vai pensar assim: mas como assim primeira ressurreição? A primeira ressurreição, se a gente analisar, ela se deu quando? Ela se dá quando Cristo é crucificado, que ele morre ali no Calvário. Quando ele morre, a Bíblia diz que dá um grande terremoto e muitos sepulcros de santos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade santa. Ou seja, todo o povo do Velho Testamento, Moisés, Jeremias, Obadias e todos os cristãos do Velho Testamento ressuscitam ali após a crucificação, quando Cristo morre ali, porque ele disse: eu sou a porta, certo? Então eles ressuscitam ali. Então, dentro da lógica, esta é a primeira ressurreição. Aí nós temos a segunda ressurreição, que se dá quando? A segunda ressurreição vai se dar após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja ser arrebatada, aí acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos os cristãos martirizados, mortos, desde a época do apóstolo Paulo até o período da grande tribulação. Todos os irmãos que morrerem em Cristo ressuscitarão após o arrebatamento da igreja. Então, dentro da lógica, esta é a primeira ressurreição. Essa ressurreição, chamada de primeiro, poderia ser, dentro da lógica, a terceira ressurreição, porque na Bíblia nós temos 4 ressurreições na Bíblia. Só que essa ressurreição aqui do reinado milenar, ela está sendo chamada de primeira. Por que ela é chamada de primeira, sendo que ela poderia ser a terceira dentro da ordem, né? Dentro da ordem. Mas ela é chamada de primeira por quê? Início do reinado milenar. Dar-se início ao reinado início ao reinado milenar é como se o calendário zerasse ali e começasse ali o reinado milenar de Cristo no início. Começando o reinado de Cristo no início, zerando o calendário, começando tudo ali, o reinado de 1000 anos. Então a primeira ressurreição que acontece no reinado de 1000 anos é ali, que essa é a ressurreição de todos os martirizados no período da grande tribulação. Por isso,
Essa ressurreição é chamada de primeira ressurreição. E aqui está escrito: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Por que sobre estes não tem poder a segunda morte? Porque a ressurreição chamada de quarta ressurreição, que será a quarta ressurreição pela Bíblia, que é a ressurreição do trono branco, onde todas as pessoas, que não ressuscitaram aqui nessa ressurreição do reinado milenar, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, então todos eles que morreram sem Cristo ressuscitarão, se apresentarão no julgamento do trono branco e serão condenados ao lago de fogo, e a Bíblia chama essa condenação de segunda morte. Sendo esses mártires ressuscitados aqui no início da grande tribulação, a Bíblia chama eles de bem-aventurado, porque eles ressuscitaram ali. Porque todos os que não ressuscitaram ali, no reinado milenar, eles vão ressuscitar para a ressurreição da segunda morte, o que vai ser muito terrível. Então esse é o motivo porque a Bíblia chama essa ressurreição de primeira ressurreição. Então os mártires ressuscitados junto com a igreja vão reinar aqui sobre a terra, Aí aqui no livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo 9, olha o que está escrito: e o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e outro será o seu nome. Então Cristo reinará sobre toda a terra junto com a igreja e junto com os mártires da grande tribulação aqui nessa terra, dominando aqui a terra. E a Bíblia diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e estarão reinando aqui durante 1000 anos. Nesse período, a Bíblia diz que todo o armamento de fogo, armas de fogo. O que vai acontecer com as armas de fogo? Elas vão transformar-se em enxada. Vai transformar-se em enxada para que os homens venham trabalhar na terra. Por quê? Deus devolverá à terra novamente a sua força. Porque lembra lá o que aconteceu com o pecado de Adão e Eva e depois cumprimentando com o pecado de Caim, matando seu irmão Abel? O que disse Deus? Deus disse: maldita é a terra que abriu a boca para beber o sangue de Abel. Maldita é a terra que abre a boca para beber o sangue de Abel. Agora, quando você plantar a terra, não vai dar mais a sua força. Então a terra foi amaldiçoada, ela perdeu a força. É por isso que hoje tem que usar todo tipo de agrotóxico sobre a terra, envenenando aquilo que a gente come. É por isso que tem muita gente doente, tanta gente com tantas enfermidades, com câncer, com tanta coisa. É porque, infelizmente, aquilo que a gente come está envenenado, Somente aquilo que você planta no seu quintal, na sua roça, no seu terreno, é que não tem agrotóxico, que não está envenenado. Então a terra ela perde a força. Por causa do quê? Por causa do pecado. Só que ali a Bíblia diz que Deus devolverá a força à terra novamente e os homens vão plantar. E a força da terra vai ser a agricultura. É por isso que as armas de fogo vai ser transformada em enxada para que os homens venham trabalhar. Ali vai ser 1000 anos de muita glória, de muita grandeza. A Bíblia diz que uma criança vai ter 100 anos de idade. Uma criança vai ter 100 anos de idade, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, e a Bíblia diz que os animais se tornarão inofensivos. O leão não vai mais atacar o homem, o leão não vai mais matar o outro animal para poder comer, os animais não se comerão. Uma criança pequena, a Bíblia diz que vai guiar o leão pelo caminho, e a criança vai meter a mão na boca, na toca da cobra, e a cobra não o vai morder. Este é o reinado milenar de Cristo. Será um reinado de muita glória, de muita grandeza, e o mais glorioso é que você, a igreja, você que foi arrebatado, que será arrebatado, melhor dizendo, você vai estar aqui em corpo glorificado,
junto com os mortais na terra. Um corpo glorificado junto com os mortais, liderando tudo com Cristo. Nós vamos ser a fortaleza desse planeta junto com Cristo. A terra voltará da sua força e a terra vai produzir como a terra de Canaã. Né? Os homens vão plantar e a terra vai dar as suas novidades com muita força. Então será um reinado de muita glória, de muita grandeza, um reinado maravilhoso junto com a igreja. Hoje a igreja que é desprezada, a igreja que é caluniada, a igreja que não é aplaudida pelo mundo, a igreja que é perseguida. Hoje a igreja é perseguida, é caluniada, é desprezada pelo mundo. Lá não. Lá a igreja vai dominar, a igreja vai ser glorificada, a igreja vai mandar, a igreja vai ser os comandantes junto com Cristo, governando aqui sobre a terra. Paulo, o apóstolo, disse assim: importa que por muita tribulação herdamos o reino dos céus. Em outra passagem o apóstolo Paulo disse: eu estou certo, meus irmãos, que as aflições deste mundo não pode comparar-se com a glória que há de revelar em nossa vida. A glória da igreja será uma glória muito grande. Nós vamos estar aqui em corpos glorificados. Por isso eu vos digo, vale a pena nós servirmos a Cristo, lutarmos para herdar o reino dos céus, porque o peso de glória e de grandeza que te espera é muito grande. Amém? Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações, colocando a opção todas para que vocês possam ficar por dentro de todos os nossos ensinamentos. Deus os abençoe. Eu sou o pastor Júlio César. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?